No programa de hoje, nós vamos estudar sobre a Nova Jerusalém, a cidade que Deus prometeu a todos os que o amam. Como será esta cidade? Acompanhe e entenda agora em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. No programa Escola Bíblica nós estudamos as nossas revistas Esperança, que são guias de estudos, isso mesmo, com livros, temas sobre livros da Bíblia, temas diversos que apresentam a verdade baseado na palavra de Deus. Por exemplo, educação de filhos, educação financeira, qual é a orientação que a Bíblia nos dá? E nas últimas 2 temporadas nós estudamos o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, que são livros proféticos da Bíblia, ou seja, falam a respeito do futuro. E eu quero convidar você a ter a revista Esperança, Apocalipse e você acompanhar junto. Agora não esqueça, como disse esses dias uma telespectadora, pastor, quando você começa o programa, eu estou ali com a minha Bíblia aberta. Isso mesmo, tem o seu guia, mas o mais importante está aqui, ó. Tenha a sua Bíblia aberta. E hoje nós chegamos ao capítulo 21, hoje e amanhã vamos concluir esse tema do Apocalipse, capítulo 21 e o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Se você ainda não tem seu guia de estudos, se você deseja acompanhar os estudos e entender mais da palavra de Deus, ligue para a gente agora, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça o seu guia de estudos. Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento e iluminação, porque nós vamos abrir sua palavra. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Bíblia. Descobrirmos o que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua Palavra. Ajude-nos, Pai, através do Espírito, o mesmo Espírito que acompanhou cada escritor, o mesmo Espírito que esteve no processo para que todos os livros estivessem aqui, que o Espírito Santo nos dê entendimento agora. Abençoa os nossos telespectadores, a realidade, a vida de cada um, que eles encontrem em Ti esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Nós chegamos hoje à lição número 17. Quero mostrar aqui para você. Para você, se você tem o seu guia aí, ó, tá aqui, ó, a Nova Jerusalém. Lembrando que quando a gente estuda, tá aqui, ó, quando a gente estuda um tema da Bíblia, a gente precisa colocá-lo dentro do contexto. Quando a gente lê um texto, a gente precisa colocá-lo dentro de um contexto. E estudar o tema da Nova Jerusalém, como será a Nova Jerusalém, a gente vai ver, como será a nova terra, a cidade, o que ela significa, é entender um contexto em que a Bíblia foi escrita. Lembrando que a gente tem, dentro do contexto apocalíptico, dentro do contexto do livro de Daniel, que é um contexto do que vai acontecer no futuro, a gente tem a Babilônia, que se apresenta como a porta de Deus, algo que o homem instituiu, a origem lá de Babel, né? Algo que o homem estava tentando, entrem por aqui e vocês serão felizes. E o reino da Babilônia deixou de existir, mas a gente vê que o nome Babilônia se apresenta como uma solução humana. E a gente tem Jerusalém, que é a cidade de Deus, que é a cidade da paz, que é onde verdadeiramente nós encontramos a paz. Então, o nome não está por um acaso, essa verdade bíblica não está ali por um acaso, mas é, dentro de um contexto, a grande solução que o Senhor tem para a nossa vida. A grande solução que Deus tem para a nossa vida.
Por isso que aqui na Novo Tempo nós procuramos, desejamos sempre apresentar essa mensagem. Esse é o nosso propósito. Por isso que a gente tem, né, através do rádio, da TV, da web, a gente tem a ideia de levarmos essa mensagem a mais lugares. Produzimos novos guias de estudos com esse objetivo, levarmos essa mensagem, porque a solução para os problemas humanos é uma solução divina, não é uma solução humana, não é. Por isso nós contamos sempre com você. Aproveito aqui, abro uma janelinha e já fecho. Eu conto com você, contamos com você que é anjo da esperança. Quem são os anjos? São aqueles doadores que acreditam nessa mensagem e junto com a gente, nós somos uma TV sem fins lucrativos, mas os anjos acreditam nessa mensagem e com a sua doação fazem com que a gente leve ainda mais a muitos lugares. E nesse próximo sábado, no dia 25, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos aqui na TV Novo Tempo, no programa Anjos em Ação, onde a gente faz um programa de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós durante esse ano, contamos histórias, milagres, testemunhos e também apresentamos nossas metas, nossos objetivos para o próximo ano. E eu quero convidar você a assistir, a estar com a gente no programa Anjos em Ação e também a ser um anjo da esperança, para que mais pessoas entendam que a grande solução para o mundo é a vinda do Senhor Jesus. E a cidade de Deus, a cidade da paz, a nova Jerusalém, recriada. A gente vai estudar esse novo, não é o novo de algo que nunca existiu, mas existiu e agora se fizeram novas todas as coisas. Essa é a mensagem da palavra de Deus, o Éden restaurado, a nova Jerusalém. Vamos lá, vamos recapitular rapidamente o que a gente estudou no programa de ontem. Então está aí a nossa lição número 17, que é o que nós estamos apresentando para você. Vamos relembrar rapidamente o que a gente estudou no programa de ontem. A gente viu o período dos 1000 anos, né? Concluímos esse tema e os eventos que acontecem na sequência. Lembrando, né, a gente falou na segunda-feira que o período dos 1000 anos é o período em que a terra está desolada, vazia, todos aqueles que rejeitaram o Senhor, os que estavam mortos continuaram mortos, os que estavam vivos não suportaram ver a vinda do Senhor, eles dormem, e aí no período de 1000 anos os que acreditaram no Senhor estão no céu, vivendo a eternidade, começaram a viver a eternidade, mas eles agora, eles vão entender como foi o julgamento de Deus, como Deus é, né? Como Deus foi justo, cada oportunidade que cada pessoa teve. Passado esse período dos 1000 anos, a gente viu a ressurreição de todos que rejeitaram ao Senhor Jesus, desce a cidade santa, a nova Jerusalém, e a destruição definitiva de Satanás e todos os seus aliados. E o grande conflito cósmico finalmente termina com a vitória de Cristo e os seus seguidores. Se você quiser entender um pouquinho mais a respeito desse tema, são os 2 programas anteriores, vale a pena porque aqui a gente tem a lógica de que Deus realmente é um Deus justo e fiel e Deus trabalha de todas as formas para a salvação. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor precisa dar um basta para toda a dor e o sofrimento deste mundo. Desce a nova Jerusalém e aí, neste momento, Satanás, seus inimigos e todos os povos, todos os perdidos de toda a história cercam a cidade, desce fogo e enxofre do céu e para sempre o mal é eliminado. Agora, isso está no capítulo 20. A grande promessa do Senhor Jesus acontece aqui, está em São João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor veio, mas há uma outra promessa que o Senhor faz. O Senhor prepararia moradas, uma nova casa, um novo lugar. Hebreus capítulo 11, verso 16 diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O capítulo 11 de Hebreus a gente chama o capítulo dos heróis da fé.
aqueles que ao longo da vida foram fiéis ao Senhor. Eles morreram, eles dormiram com a certeza de que um dia iriam acordar para ter a vida eterna. A gente falou no último programa que aqueles que creem no Senhor, estes dormem e acordam. E aqueles que não acreditam no Senhor, estes dormem, acordam e deixam de existir. Essa é a segunda morte, como a gente trabalhou no programa de ontem. Nós precisamos lembrar que o nosso lar definitivo não será neste mundo caído, mas sim na cidade que está sendo preparada pelo Senhor. Este mundo, esta terra, será renovada, esta terra será purificada. A gente pode ver o tema da peregrinação na Bíblia. E Hebreus capítulo 11 vai dizer que eles peregrinaram em terra alheia, aguardando a promessa da volta do Senhor Jesus. Essa é a certeza. Apocalipse capítulo 21 e o verso 2 diz: Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nova, um novo, de algo que existiu. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que todos os autores bíblicos, os profetas bíblicos falavam da Nova Jerusalém, falavam de um lugar onde não haveria mais dor, onde não haveria mais sofrimento. Jerusalém era o símbolo deles, o símbolo de união, o símbolo da certeza de que o Senhor cumpriria a sua promessa. Mas lembre bem, esta terra será transformada, ela precisará ser purificada, ela precisará passar por uma recriação, a Jerusalém, a cidade da paz. Você sabe que, eu já devo ter citado isso aqui em algum momento, originalmente a palavra Jerusalém, a gente tem no português o plural e o singular, singular e plural, um e vários. Mas a gente tem originalmente no texto bíblico, no Antigo Testamento, a gente tem o que a gente chama de dual. Então, uma palavra pode representar duas coisas, que é o caso de Jerusalém, ou dois momentos, que é o caso de Jerusalém. Então, quando eles falam em Jerusalém, quando o texto se refere a Jerusalém a Jerusalém terrestre, mas se refere à Nova Jerusalém, a cidade da paz. Verso 9 diz: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esta é, mais uma vez, uma cena do casamento, assim como nós vimos as bodas do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ele vai fazer uma descrição de algo excepcional, porque essa cidade vem da parte de Deus. Lembra o contraste que eu falei? Os homens criam a Babilônia, de Babel, a porta de Deus, a porta para uma nova oportunidade. Mas a porta que se cria humanamente não tem solução. Por isso que a Nova Jerusalém, João está dizendo assim, ela vem da parte de Deus. As grandes soluções para a nossa vida vêm da parte de Deus. O grande significado da vida vem da parte de Deus. E a instituição de Jerusalém é esta promessa se cumprindo. Vem da parte de Deus. Ou seja, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Sequência, só voltar aqui, tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Por que essa referência? Vamos aqui na sequência, Ezequiel capítulo 48, verso 30 a 32. São estas as saídas da cidade, do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, de Judá, de Levi, tomando as portas da cidade,
o nome das tribos de Israel, do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. A promessa, a revelação feita pelo profeta. Então, quando o Senhor apresenta para João a mensagem, em Apocalipse capítulo 21, os nomes das tribos dos filhos de Israel nas portas, o Senhor está dizendo assim, a promessa está cumprida. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas. A porta de Simeão, de Issacar, de Zebulon, do lado ocidental, 4.500 côvados e as 3 portas, a porta de Gade, de Aser e de Naftali. 18.000 côvados em redor. O nome da cidade deste aquele dia será O Senhor está ali. Então, o que nós temos aqui, na revelação que João faz, ele ecoa o que o profeta Ezequiel apresenta. É a certeza da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão se estende a todos que aceitarem o sacrifício de Cristo. Todos são convidados para habitar a Canaã celestial. Isso aqui é importante para a nossa reflexão. Nós não estamos só lendo um cumprimento profético que alguém teve no passado. Nós estamos lendo um cumprimento profético feito por Deus. Todos aqueles que acreditassem na promessa que o Senhor fez para Abraão, não importa quem eles fossem, qual a sua origem étnica, todos esses habitariam a Canaã celestial. Eu quero abrir uma janela e dizer para você aqui, e serve para mim, a promessa que Deus fez de salvação, de eternidade, de habitar na Nova Jerusalém, é uma promessa para todas as pessoas no mundo inteiro. Não existe eleição exclusiva, somente esse povo. Não, é todo aquele que aceitar. A mensagem, lembra o grande texto, talvez o texto que resuma o Evangelho, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Para quem? Para quem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo. Essa mensagem é para todos. E João escreveu para as igrejas cristãs, dizendo assim, Jerusalém será o cumprimento da promessa que o Senhor fez. Abraão deveria ser um testemunho para todas as nações, para todos os povos. O povo de Deus no Antigo Testamento deveria ser testemunho para todas as nações, para todos os povos. A minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos, todas as pessoas. A gente vai explorar um pouquinho isso mais no texto. Isso é muito importante para o momento que a gente está vivendo, sabe? De como às vezes nós somos exclusivistas, sabe? Determinamos. Mas essa mensagem é para todo aquele que nele crê. E a transformação acontecerá para aquele que crê. E essa transformação tem que começar no meu coração, se eu digo, eu creio. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esse os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Vejam uma referência, aqueles que lavaram suas vestes, aqueles que acreditaram no Senhor Jesus. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. O santuário é uma referência ao santuário terrestre. A gente já falou algumas vezes aqui, se você não conhece o tema, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que o Senhor pede ao seu povo que construa um santuário. E o santuário era o local em que o povo via ali a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, a Shekinah, sabe? O poder de Deus sendo manifestado. E o santuário era, agora não,
Não há necessidade. Por quê? Diz o texto bíblico. Olha a referência bíblica. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A manifestação, Deus está ali, eles são seu povo. Nós agora estamos na presença do Senhor, vivendo na presença do Senhor para sempre. Não há separação, a presença é contínua, é o cumprimento da profecia. Nada mais separa Deus e o seu povo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão glória e a honra das nações. As nações andarão mediante a sua luz. Todo o contexto do Apocalipse é um contexto em que nações se reúnem para andar à luz da besta, do poder religioso que enfrenta, que se opõe a Deus. O inimigo de Deus dá forças, os poderes políticos dão forças aos poderes religiosos, e as nações, os reis da terra são reunidos e direcionados e dirigidos por poderes políticos e religiosos. Mas agora, todas as nações andam conforme a luz que o Senhor dá. Vale a pena a gente pensar, como que eu ando, né? Que dirige os meus passos? Quais são as minhas motivações? Que dirige os meus caminhos? O que dirige? Será que eu ando à luz do que o inimigo de Deus coloca, as filosofias desse mundo? A gente viu e a gente estudou nos últimos dias, as filosofias e as ideias seriam cada vez mais intensas, contrárias à vontade de Deus. Só viverão à luz do que o Senhor quer no futuro aqueles que vivem à luz do que o Senhor quer no presente. Todas as nações agora estão voltadas para o Senhor. É a representação de que não há mais separação, todos os povos estão ali. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que confiaram e acreditaram no Senhor. Então me mostrou o rio da água que é vida. Originalmente é essa a ideia, o rio da água que é vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A gente pode ter referências aqui ao Éden, a gente pode ter referências aqui contrárias, opostas, que era o rio Eufrates, que passava pela Babilônia. E aqui está mostrando o Senhor como aquele que é a fonte de água viva, aquele que o próprio João apresentou para a mulher samaritana: se eu der para você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Ali saía do Éden os rios que davam vida, porque a água é a vida. A mesma água do Eufrates que secou para que Babilônia fosse destruída. E aqui volta a água verdadeiramente que dá vida, o Senhor Jesus. Vejam que, de alguma forma, o recordar de como será a Nova Jerusalém é um recordar do princípio, do plano original que o Senhor tinha para apresentar durante toda a sua palavra. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos. Lembra? A gente pode ir aqui. Minha diretora, só diga quanto tempo eu tenho aqui. Só quero recordar rapidamente o texto de Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou para fora do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado fez com que o homem não pudesse mais agora ter acesso ao jardim, à árvore da vida. E a eliminação do pecado traz o homem de volta. A eliminação do pecado enche a vida do homem do verdadeiro significado. E a segunda parte do texto, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa expressão é bem interessante. Existem muitos comentários sobre isso. Alguns dizem assim, a cura dos povos é que é a eliminação da doença, mas não há mais mal aqui, não há mais doença. A cura dos povos aqui é que agora não há mais separação étnica. Não há mais separação de nação. Todos se tornaram um só povo, o povo que honra e louva ao Senhor. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Não haverá noite. Eles não precisam de luz de candeia nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, diz Isaías 32, verso 18. Eu quero concluir com esse verso. O meu povo habitará em moradas de paz, seguras, em lugares quietos e tranquilos. Esse é um sonho, né? Esse é um sonho. Morar em lugares seguros, quietos, tranquilos. Hoje a gente vê a gente buscando isso, às vezes saindo da cidade, sabe? Ou morando em condomínios, aqueles que têm condições. Mas a grande parte das pessoas vivem intensas. Mesmo morando em lugares assim, não existe segurança total. Mas um dia haverá segurança total. Um dia moraremos num lugar seguro e de paz, a Nova Jerusalém, porque o mal já não existe. Você deseja esse lugar? Eu desejo. Eu quero me preparar para esse lugar. Você quer se preparar? Vamos orar por isso nesse momento. Pai do céu, nos ajude pela Tua graça, pelo Teu poder. A gente almeja viver num lugar quieto, seguro, tranquilo, onde a paz reinará para sempre. Pai, que essa seja a motivação da nossa vida todos os dias. Ajude-nos. Por isso entregamos nosso viver para Ti agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu espero que esta mensagem encha seu coração. Leia o texto com atenção e veja que linda promessa o Senhor tem para nós. Uma cidade onde viveremos felizes para sempre. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre o ambiente da nova terra. Nos vemos amanhã. Um abraço.